E aí, gente, é isso aqui. Essa é a aula 9 do nosso curso de Reinforcement Learning. E a gente vai falar sobre um paper antigo, chamado Policy Gradient. Eu vou agora tratar de alguns papers mais clássicos de Reinforcement Learning, que é o do Richard Sutton et al. É um paper bem importante, de 1999, sobre gradientes de policy, né? Pra quem não sabe, esse gradiente pode ser um gradient descente da vida. Literalmente, você achar as partes mais baixas de funções não convexas para melhorar sua própria policy de aprendizado, né? Pi, da minha caneta. Calcular gradientes para isso, né? Gradiente é uma fato você encontrar partes mais baixas de funções convexas. Embora tenha gradient ascendente que você encontra a parte mais alta, mas enfim. Isso é um dos papers assim básicos em relação a esse tema, né? Definiu coisas também. Ele vai dizer, em vez de aproximar uma função de valor, V normalmente, né? E usá-la para calcular uma policy P determinística, aproximamos uma policy estocástica, né? Randômica, diretamente usando uma função independente e aproximadora com seus próprios parâmetros, né? Esse termo parâmetro é muito importante também. Por exemplo, a pólice pode ser representada por uma rede neural cuja entrada é a representação dos estados. ST mais um, por exemplo. Cuja saída e probabilidade de seleção de ação e cujos pesos, que é W normalmente nesse sistema, weights, né? Não é W no sentido que eu usei nos outros papers, tá? É weights, que é sinapses artificiais. Cujos weights são os parâmetros da pólice, né? Então ele vai dizer aqui, a primeira parte, né? Parte central. Vai ter uma aula, acho que é a próxima, que vai falar um pouco dessa questão topológica, né? Vamos supor que teta, né? Teta não, teta. Denote uma política vetorial de parâmetros ρ. Então, você tem teta, que tem sua informação no sistema, seus parâmetros. Mas você tem os parâmetros da sua própria policy ρ. E a performance correspondente a essa policy. Que tem uma média por passo desse aprendizado. Então, nesse contexto, o gradiente da policy, que vai ser exatamente o cálculo de diferencialmente como o erro é calculado ao longo do tempo. Não estou dizendo que no cérebro o erro é calculado de forma diferencial, mas ele pode ser representado matematicamente num algoritmo, num sistema de IA de forma diferencial. Gradient descent é uma equação diferencial. Tá no contexto diferencial, né? De um manifold e tal. Que já vou explicar posteriormente. E a atualização do sistema, a mudança de teira desses parâmetros, porque os parâmetros são os parâmetros associados aos weights do sistema. Pensa na plasticidade neural do cérebro e ele mudando para aprender. No caso, no caso de Maia, ele tá encontrando erros, achando as partes mais baixas de funções não convexas. Eu tenho uma função não convexa, eu quero achar a parte mais baixa. As partes mais baixas, vamos supor que seja aqui e aqui. Eu quero achar essas seções. Isso aqui representa. Não é 2D, tá? É 3D normalmente isso aqui, mas. Isso aqui é um problema que ele pode ser computacionalmente extremamente difícil. Isso aqui é chamado de local mínima. Local mínima. Aqui é chamado de global mínima, que é a parte mais baixa da função não convexa. Por exemplo, essa função aqui é onde é o global mínima. É aqui. Só que achar o global mínima é muito difícil. No momento, né? Seria melhor. Eu creio que não tem nenhum algoritmo de IA no momento que acha o global mínimo. Só local, né? O global mínimo seria melhor. E aí, você vai ter que essa diferença de atualização do sistema para corrigir erros vai ser delta de teira, os meus weights artificiais da minha sinapse artificial. Eu tenho X, tenho Y, tenho aqui minhas camadas, né? A rede neural. Eu tenho valores numéricos para cada sinapse artificial. Aqui é 0.0 alguma ponto 12, 0.0 alguma coisa, enfim, tem valores associados a isso. Eles vão mudando conforme a necessidade desse sistema de mudar para melhorar. E isso vai ser aproximado, né? Não é igual, obviamente, porque nem vai achar o global mínimo, ao
o step size, eu não sei como traduzir isso daqui, alpha, da derivada de row, que é um parâmetro da policy, para melhorar meu aprendizado das ações do meu sistema, pela derivada parâmetros. Então, a mudança da policy em relação aos parâmetros. Em relação às minhas sinapses artificiais, o quanto a minha policy que melhora minhas ações muda. Se minha policy melhorar, você concorda que isso aqui vai melhorar, de certa forma, né? Mas tu calcula a mudança dela em relação às sinapses artificiais. Ela muda em relação às sinapses artificiais a uma certa taxa, né? Alfa. Esse é o foco de cálculo, né? Agora eles vão falar como isso daí vai ser calculado, que aí é outro rolê. Vamos pegar um azul escuro. Não, azul. Não. Aí eu. Esse aqui. Se o que tá acima pode ser encontrado, então θ pode ser usualmente convergir para um óptima local, ou seja, para um local mínimo. Ah, eu tirei. Para um local mínimo, né? Partes baixas de funções não convexas, que já é o suficiente para resolver o problema. E para performance P, row, né? Não usando um método de função de valor, aqui as diferenças infinitesimais, né? De teira podem causar apenas pequenas mudanças na pólice. Esse é o problema. E aí eles querem, de fato, a gente quer que as mudanças desse sistema realmente sejam significantes, né? De fato, gerem. Opa, fiz gama sem querer. Gerem um output futuro superior ao passado, né? Mas a questão é possível que o input seja maior que o passado? Aí, o estado. Aqui é como se fosse uma governo básico, né? Ou direto pro sistema. O seu ETS, né? Que são os resultados do sistema. O seu ETA, que são as ações. R, que são um conjunto de recompensas. A função de probabilidade que eu vou colocar como T aqui. Mas que vai ser. Esse espaço P. Dado. Não, eu vou ter que pôr P mesmo. Não, eu vou deixar T, que se lasque. Dá pra entender, né? O que é T aqui. Dos estados dados dos estados futuros também, esse prime. Ações, estados e estados futuros. É a função de transição básica, né? Sempre tem a probabilidade de ações S prime. E aí você tem a probabilidade dos estados ST mais 1 igual a S prime. Estados passados igual a S e ações A. Nesse caso é assim, na verdade. É P de S prime dado S dado. Não, merda. S prime dado S prime dado S e alpha. Binary. E a recompensa, que é esse negócio aqui, vai ser RT mais 1, obviamente, para todo S. E esse prime, eles estão dentro de S, obviamente, global. Todos são estados, né? E a decisão do agente de fazer um procedimento a cada tempo é denotada pela policy P dos estados, ações e parâmetros theta, informação do meu sistema, pela probabilidade. Vou escrever de forma diferente aqui. P de A dado S T, que nesse caso vai ser igual a S theta, parâmetros. Até aqui normal. Nós assumimos que P é diferenciável, ou seja, que eu posso fazer tratar isso aqui de uma forma de uma equação diferencial contínua. Creio que do tipo smooth. Você pode fazer isso daqui. Continuamente diferenciar essa equação. Creio eu. Então P é diferenciável.
Então você pode fazer perdão, a derivada da policy dado os estados e ações do sistema. Então as mudanças da minha policy em relação aos estados e ações do sistema, dado teira. Pensa teoricamente como plasticidade isso daqui. Então só seu cérebro ele não muda conforme a necessidade para aprender coisas. Ele armazena experiências e busca formas de resolver problemas com base nelas. Mas também é uma questão não só da experiência, assim, mas até num ambiente novo de conseguir resolver problemas, sejam matemáticos ou sejam problemas sinestésicos e tal. Então, isso daqui obviamente nunca seria a equação para descrever a plasticidade neural humana, mas seria uma forma. Tipo, o predicado é esse, você tem uma mudança de estratégias que vão mudar conforme a sociedade vai mudar. Então, talvez seja a forma de explicar. E como que você descreve esse negócio? Com a função de aproximação, tem duas formas de descrever o objetivo do agente. E aí você tem aqui importante, que é a recompensa por passo, né? Que vai ser dado, que vai ser roll de P. Essa recompensa por passo dado nesse algoritmo vai ser o limite de n até infinito. Nossa, ficou horrível isso aqui. O limite de n até infinito. Versão de normalização sobre n. Dado as recompensas. Recompensas condicionadas à policy, né? Então minha policy de ações a do S, elas vão. Eu posso fazer até assim. A mudança delas vai fazer minhas recompensas mudar, porque as recompensas são dadas pelas ações que eu cometo ao longo dos estados do sistema, você concorda? O sistema do Super Mario lá tá. Então, vamos jogo da cobrinha, vai. O jogo da cobrinha, tu tá pegando objetivos aqui, tu é a cobrinha, né? Tu vem assim, vai assim. Vamos comendo assim mesmo. As ações que vão dar as recompensas. A recompensa nunca vem antes da ação. Então, por isso que é denotado dessa forma. A policy. As recompensas são condicionadas ao que acontece na policy. Não é diferente do que tá aqui. E isso vai ser igual ao quê? Esse dp vai ser aplicado posteriormente. A soma dos estados, os frames por segundo que já rolou no jogo, por exemplo. dp de s. Aqui é a soma dos estados e aqui ações. Então minha policy. Aqui para entender os estados melhor e aqui para melhorar minhas ações nesses estados. E as recompensas, né? Que vão ser dadas. Então, de n até n, aqui rolando aqui nessa parte. De n até infinito. Você tem uma integral que tem as recompensas. A soma das recompensas dada uma certa policy. É representada dessa forma aqui. E a soma associada a uma policy de probabilidade desses estados. De você entender esses estados probabilisticamente e de executar eles probabilisticamente melhor, dado certas recompensas. Aí, esse DS, né? É uma distribuição estacionária de estados DP, que assume existir. Nós assumimos que existe e é independente de S0. Então, DP de S é uma distribuição de estados. Isso aqui é uma distribuição de estados nesse contexto. Independente dos estados anteriores. E aqui a recompensa média. A tabela aqui tradicional aqui, a gente lembra muito das outras aulas, né? É a tabela aqui dos seus estados e ações do sistema. Ao longo do tempo, as recompensas. E que a recompensa é menos que eu tenho que lembrar que é isso aqui. Isso é recompensa por passo, né? Então, as recompensas gerais menos a recompensa ao longo do tempo. A função de desconto, né? É literalmente a função de desconto. É o gama na vida. Dados os seus estados anteriores e ações anteriores. E a policy.
E a função de desconto em si, então esse negócio pode ser descrito, esse DDP, como um puta cor. Pode ser descrito como distribuição de estados como a soma. Você vai melhorar o seu entendimento dos estados também, né? Então você tem uma opção de desconto para eles. Taxa de desconto dada a probabilidade dos estados passados. Ai, cara, eu acho melhor assim. Os estados ao longo do tempo, dada C0 e P. Eu acho mais fácil de entender. Então, o que está acontecendo condicionado ao que já aconteceu em minha pólice anterior. Essa é uma função de probabilidade associada à taxa de desconto. Coisas que a gente já viu, tá? Tudo aqui a gente já viu. Não tem muito o que falar. E aqui a gente tem, nesse contexto, o teorema 1. O que esse teorema 1 vai dizer? A derivada de ρ dessa pólice, você melhorar essa pólice ao longo de θ, né? Então você melhorar sua pólice, sua política de aprendizado em relação aos seus parâmetros, as suas sinapses artificiais, vai ser dada por essa relação da distribuição de estados. Ela mesma tem a sua equação que a gente viu agora, né? De taxa de desconto. Ela vai explorar a si mesma, a forma que o nosso sistema entende o ambiente que ele está. E as ações, uma das ações da derivada da policy, dados estados e ações do sistema, política que vai mudar as ações em relação aos estados do sistema para melhorar, dados os meus parâmetros, as etapas artificiais e minha tabela Q, né? Então, isso aqui, pela tabela Q, lembra aquela tabela que tem as meus estados, recompensas positivas e negativas, que meu agente faz em si. Tem aqui, tava aqui, né? Essa tabela aqui, né? Então, essa parte aqui, calculo minhas recompensas ao longo do tempo, penalidades. E aqui você está computando ela em relação à policy, né? A mudança da policy em relação aos parâmetros do sistema, dada uma tabela aqui do que foi realizado pelo sistema. Essa é a derivada geral. Da mudança da forma de pensar do sistema em relação aos parâmetros dele. Aí, vamos supor que a gente tenha uma função FW, em que você tem os estados e ações do sistema para números reais, com uma aproximação para Q, a tabela Q, com um parâmetro W nesse contexto. E aí a gente quer atualizar W, né, continuamente. A gente pode atualizar W. Vai ser um operador de aprendizado aqui. E o que é os weights do seu sistema na prática, né? Aproximado para a derivada desse W, desse parâmetro. Dado minhas tabelas Q futuras, né? Então essas vão ser as que eu vou calcular, né? Tabelas Q que eu vou calcular ao longo do tempo. Entender melhor. Meus estados e ações ao longo do tempo do sistema. Menos os meus cálculos das ações. Os cálculos das. Não, é que é uma função de erro, na verdade, né? Menos esse operador. Aqui é basicamente uma função de erro. Isso. Menos FW novamente. Que é um mapeamento de estados e ações. O que aconteceu, né? Acho que é isso, né? Acho que essa parte não tá junto. E a derivada disso. Que não confunda FW com policy necessariamente, mas o W é o parâmetro que a gente quer melhorar, né?
vai ser atualizado nesse sistema. Nosso sistema vai melhorar. A gente tá pegando a derivada dele. Ok. E aí isso vai ser igual a minha distribuição de estados, policy, a minha tabela Q, do que eu estou calculando do que está acontecendo, menos do que aconteceu, e a derivada disso ao longo do tempo. A derivada desse cálculo de FW. Né? E é uma. Que FW é posterior à policy, né? FW é uma forma de atualizar, é um parâmetro que vai melhorar a policy. Essa é a ideia. Que aqui o que está acontecendo e aqui é o que é um parâmetro de melhorar o entendimento dos estados anteriores, né? Creio que é assim que se entende. É igual a zero, porque isso aqui vai virar um gradiente. Aí no fim vira W sendo um parâmetro que a gente quer melhorar, né? Melhorar o aprendizado. Derivada de FW. Que vai ser igual a derivada da própria policy. FW na verdade é uma forma de descrever a policy, né? FW está associado ao aprendizado em si. A policy em si, obviamente. Pelos parâmetros e 1 dividido pela policy. Então, FW é literalmente um cálculo da policy. A política de aprendizado que vai melhorar o nosso sistema. O aprendizado desse sistema ao longo do tempo. Então, em essência, eles resumem, né? O que eles queriam descobrir no começo. Que era isso daqui. Que é a política de aprendizado em relação aos parâmetros do sistema vai ser igual à soma dos meus estados, né? A distribuição dos meus estados. Entendimento desses estados. Com a derivada da policy, que é FW. Mas aqui é FW. Porteira e FWSA. É só uma forma de resumir o que estava aqui. Então, tem a distribuição de estados e a sua forma de aprendizagem, a sua plasticidade, entre aspas, neural, sintética, sináptica, da mudança de forma de pensar da policy, porque a policy é uma forma de pensar, uma forma de você mudar a forma que o seu algoritmo age em relação ao sistema e os parâmetros dos sistemas em si. Como se fosse as sinapses mudando, essa política mudando em relação às sinapses que estão mudando. Dado uma função de parametrização aqui, tipo um optimizer. A prova que eles dão disso, você tem a distribuição estacionária aqui, a mesma equação que a gente viu anteriormente, a policy, aí você faz a tabela aqui, menos a FW vai dar zero, como a gente viu anteriormente. E por que essa parte é verdade, né? Porque pensa, isso daqui, que é o que eles queriam achar no final, eles disseram que é igual a isso aqui. Podem provar isso aqui. Expandindo inicialmente, você tem. Querem provar que isso daqui equivale a essa última parte em vermelho. Então em azul, você tem aqui toda a parte que tem a distribuição de estados, a função de aprendizado e da tabela Q, menos a distribuição de estados, a da policy e a tabela Q. Só que agora tem uma adição, né? Tem uma coisa diferente aqui. Menos FW. Então, lembrando que FW é um parâmetro que vai ser usado para melhorar esse sistema. E aí, você corta uma parte, só fica essa parte de cima aqui de azul. Você transforma tudo isso daqui em
a tabela aqui de π, você vai melhorar continuamente, menos a própria tabela aqui, mais a FW, SA, que é o parâmetro que é utilizar, e no fim vai dar isso aqui. Você está reduzindo tudo a uma equação singular que você pode realizar um algoritmo de forma clara, né? Mas no fim, o que importa é que essa equação é igual a isso daqui. A expansão disso demonstra isso daqui, né? Aí eu ia fazer tudo, mas nem precisa. Eu ia escrever tudo isso daqui, mas acho que não precisa, porque eu já expliquei já o suficiente. A interação da pólice aqui, que ela roda ao longo do tempo, vamos supor que π, a pólice e FW sejam diferenciáveis, obviamente. Aí você vai ter a maximização de θ, parâmetros, estados, ações e componentes matriciais desse sistema, né? Porque o θ são matrizes, são sinapses artificiais. Essas são sinapses artificiais, certo? Interconectadas. Essas são seus parâmetros. E eu posso descrever isso aqui uma matriz. Eu vou descrever ela com IJ, né? Certo? Onde eu tenho θi, linha, θ coluna. Eu tenho linha e coluna. Essa é são os weights da meu sistema, né? Isso aqui eu já expliquei em outras aulas do curso. Os outros cursos de inteligência artificial. Por isso é importante você ver todos eles. Antes de ver isso aqui. E aí, isso vai ser igual a... Eu vou fazer maior. Fazer aqui assim. Finge que... Eu vou fazer aqui tudo junto, tá? Igual a segunda derivada da pólice por... Isso aqui fica mais claro na próxima aula também. E a derivada da minha matriz. Dos meus vetores individualmente. Lembra que eu não disse que é uma matriz? Mas tem de artificiais. Então, a mudança da minha pólice em relação à minha matriz que compõe a minha rede neural. Esse é o ponto. E aí... Que eu acho que já tá... No fim, isso aqui não importa. WK. W aquela... W de FW, né? As operações que você vai fazer de W são tais que... isso aqui é verdade, que a gente já viu anteriormente. Isso aqui são as operações de W. São as operações que no fim vão ser isso aqui, né? Que é a função final é essa daqui. Que faz parte dessa parte da equação. Então, você calcular a cada passo, a cada parte nesse algoritmo, vai ser denotado por WK. Essa é a interação do algoritmo. A cada epoca que você roda esse algoritmo, isso vai rolar. E de teira, que são os parâmetros, vai ser isso aqui, né? Θ de K. K é de 0 até 1. Os passos. K normalmente nessa notação é para passos que eu tô rodando esse algoritmo, tá? Uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, e etc. Aqui é a taxa de aprendizado, step size. Rodado K vezes. O algoritmo de distribuição de estados, rodado K vezes. Às vezes que tá rodando esse algoritmo. Mais, perdão, com a soma da derivada da minha pólice rodada K vezes. Eu tô rodando esse algoritmo de forma interativa. Desde aqui K vezes. E é FW de K, porque eu também tô rodando K vezes. E converge para um limite que a derivada de ρ. Que tudo isso daqui é igual a isso aqui, né? Enfim.
A equação no final que a gente queria. A equação final que queria desde o início do paper. Era isso? Era isso, né? Então. Não era assim não, mas. Ah, alguém me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que era assim. Tava no começo do paper, não vou voltar não. Você vai ter que. Vai ser igual ao limite de k vezes que eu vou rodar esse algoritmo. Eu não vou rodar infinitas vezes, tá? Mas eu vou rodar um número de vezes, que eu não sei, né? Várias vezes, milhares de vezes. K vezes. E aí você põe aqui pi de k. Pra denotar. Você vai rodar isso aqui k vezes. Isso vai ser igual a zero. Essa parte define tudo que a gente viu. Então eu vou rodar isso aqui k vezes. Essa parte inicial. Que é, lembrei, é row de zeta. Acabou antes do que eu pensei. O que você queria calcular é isso aqui, né? É, row de θ. Então essa é a ideia. Essa era a ideia, só que agora virou isso aqui. Porque a forma de você. A parte do algoritmo é isso daqui. Isso aqui descreve como no algoritmo você vai rodar isso daqui num tempo. A parte interativa do algoritmo, que é a parte mais importante. Então isso aqui é basicamente um método, na época, de calcular um gradiente de Poisson. Hoje tem milhares de métodos, tem milhares de artigos sobre esse tema. É uma império disso, tem centenas de artigos nesse tema. Mas o que você quer chegar no geral é isso. Você vai rodar esse algoritmo K vezes de uma descida de gradiente, que no fim é uma estrutura topológica, que eu vou descrever na próxima aula. Então era isso. Até o próximo episódio.